Não há mais continuidade. Então, nós distinguimos os que criam formas novas de princípios velhos, os que criam formas novas de princípios novos. Quando o grupo Ruptura é lançado, em 52, já tinha acontecido a primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, talvez seja o mais assim, forte, né, importante, de internacionalização da arte brasileira e como um evento que já na sua primeira edição trouxe muita arte contemporânea internacional e, por consequência, arte abstrata, né, apresentou aqui em São Paulo. Isso foi um marco muito importante. Não há mais continuidade. Então, nós distinguimos os que criam formas novas de princípios velhos, os que criam formas novas de princípios novos. Conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho espiritual contemporâneo. Arte moderna não é ignorância, nós somos contra a ignorância. Havia uma discussão muito forte na cidade entre os defensores do abstracionismo e os defensores do figurativismo. A gente tem, por exemplo, o Di Cavalcanti, o artista que vem a público dizer que era decorativo, o abstracionismo, que eram desenhos de amebas que não faziam sentido nenhum. E o abstracionismo, ele aparece nesse momento, ele surge também aliado a uma retórica de universalidade e de uma posição contrária ao nacionalismo. A gente sempre tem que pensar assim, conceito de abstrato e concreto. Abstrato é aquilo que resume, que simplifica de alguma maneira, que atenua as contingências históricas, né? Ou que elimina aquilo que é contingencial para criar algo que possa ser reconhecido por todos. E nisso tira muita coisa. O que a arte concreta queria dizer é assim, a gente vai partir do que é concreto na arte, na pintura, que são os materiais da arte, que são o plano, a cor, as cores, as formas, a linha, né? O ponto, a linha. Por isso que eles se aproximam da matemática e, a princípio, num primeiro momento, da matemática euclidiana. Quando o grupo Ruptura se reúne, tá? Eles têm um manifesto que é muito claro na sua defesa da abstração e da defesa da pauta da união da arte com a aplicação prática da arte, e aí leia-se arquitetura, design, paisagismo. Tenho fé na forma que não deixa resto, que estampa e cala, como a fala do poeta, que em silêncio contém o mundo. Bom, Valdemar Cordeiro é uma figura curiosa, por um lado, na arte brasileira do segundo pós-guerra, porque ele vem de Roma, ele nasceu lá, ele teve uma formação importante no Arte Clube, que era uma instituição em Roma, que introduziu, de certa maneira, o abstracionismo. Já tem um abstracionismo na década de 30 na Itália, mas um certo tipo de abstracionismo, inclusive, que era chamado matérico, com um grande interesse por uso de materiais diferentes, a introdução de uma matéria bruta na pintura, etc. Quando veio aqui, a sua primeira tendência era mais próxima ao construtivismo suíço, Max Biot, Lohse, etc., do que a essa tradição italiana.
Curiosamente, ele se aproxima dessa tradição depois, quando ele começa a trabalhar com os popcreto, com esses materiais que de um lado se remetem a pop, mas do outro lado remetem a essa assemblagem que era feita na Itália nessa época. O Sassilotto foi um artista muito importante para a arte brasileira, tão importante que em 1968 o Valdemar Cordeiro escreveu um texto no qual ele diz que o Sassilotto foi a viga mestra do concretismo brasileiro. Eu parei para pensar muito sobre essa afirmação do Valdemar Cordeiro e me dei conta que ela tem dois significados. Primeiro, que o Sassilotto, ele foi, durante todo o período do concretismo, de fato, uma viga mestra, que é aquela que sustenta todo o arcabouço. Ele nunca entrou nas disputas internas que existiam no grupo, ele só queria fazer o seu trabalho. E também porque a obra do Sassilotto é uma obra de uma pureza, de uma qualidade, ele era, assim, intrinsecamente um concretista. Quando o Sassilotto começou, ele começou como todos os artistas da época. Na verdade, ele teve uma formação técnica, né? Ele estudou para trabalhar na indústria com a parte artística, mas trabalhando como letrista e tal. Então, ele começa a fazer um trabalho de arte aos poucos, que é mais expressionista. Entretanto, já nesse primeiro momento da obra dele, a gente sente que existe um diferencial muito grande dos outros colegas e que ele, de fato, já tem uma estrutura modular, uma estrutura quase concreta, mesmo no trabalho ainda expressionista dele. É uma produção muito incrível a que ele faz, uma produção que tem momentos diferentes, né? Então ele começa com esse trabalho meio expressionista, desse trabalho meio expressionista ele vai passar para um trabalho concreto, no qual ele quase abdica da cor para ele se dedicar à forma, então às composições, a evolução da forma, é o foco dele em todo esse período concretista. Depois o grupo começa um pouco a se dispersar, ele fica muito desencantado com isso, e o Sassilotto vai parar de pintar por quase 10 anos. Quando ele volta num outro viés ainda do concretismo, só que aí ele já está buscando movimento, então você tem toda aquela fase mais pop art dele, onde ele brinca com as formas, sem computador, ele fazia tudo na mão, né? Então ele faz aquelas formas, aquelas curvas virtuais, ele cria um movimento virtual apenas com a construção da forma. E depois ele vai redescobrir a cor. E como ele fazia tudo muito seriamente, nessa redescoberta da cor dele, ele vai fundo, então ele vai pesquisar os pigmentos todos, e aí realmente ele entra num período muito fértil, muito produtivo, em que ele faz um conjunto extraordinário de obras, nas quais ele mistura as cores de forma incrível, contrapondo quente, frio, claro, escuro, luz e cor. Ele sempre foi um artista das contraposições, o Sassilotto, né? Aí, infelizmente, já quase no final da vida dele, ele sofre um AVC
esse o impede de trabalhar por um período, mas quando ele volta, ele não para de trabalhar. Só que aí ele vai usar outro tipo de recurso, ele perdeu um pouco a firmeza da mão, então ele usa outro tipo de recurso, ele vai usar algumas colagens e continuar fazendo o trabalho extraordinário dele, paralelamente também a uma série de esculturas em grandes dimensões que ele faz para Santo André, e que, de novo, tem essa contraposição. São formas muito grandes que ocupam um espaço extraordinário e de extrema leveza. O Sassilotto, ele se considerava um operário da arte, e era mesmo. Eu acho que o poema que o Augusto de Campos fez sobre o Sassilotto é absolutamente extraordinário. Ele começa dizendo: Sassilotto pinta como quem solda aço. Sassilotto pinta como quem solda aço. Muito antes do OP, na década de 50, quando Vasarely pintava amebas, Sassilotto descobria um OP operário, anti-oportunista, nascido não do efeito, mas do objeto nu, concreto, necessário. Bem, Judith Lawande nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Pontal, em 1922, né, um célebre ano aí para a história da arte, foi o ano que aconteceu a Semana de Arte Moderna, e é interessante que ela vai crescer ali em Araraquara, num período que a cidade ela vivia uma efervescência cultural econômica, né? Claro, a gente está pensando aí num contexto da produção de café no estado de São Paulo, né? Então essas cidades no interior elas vão ter um grande crescimento econômico, e isso também vai atrair ali para Araraquara. Araraquara vai se tornar, na verdade, um importante polo cultural, né? Então, a Lawande ela vai crescer nesse ambiente, vai conseguir, por exemplo, ali na juventude dela, com 14, 15 anos, frequentar aulas de desenho. E em São Paulo, ela de fato vai concretizar aí esse período de aprendizagem, de contato com teóricos da arte. Ela vai ver, por exemplo, a primeira Bienal de São Paulo, que acontece em 1951. Ali ela vai conseguir ver de perto obras de Max Bill, Paul Klee, Picasso, né? E também entrar em contato com o círculo ali de artistas e da crítica de arte da época. Isso, então, vai fazer com que o repertório da artista se amplie bastante. Em 1953, ela vai participar do Salão Paulista de Arte Moderna, vai receber a medalha de prata, e é nesse salão que ela vai conhecer alguns artistas que iriam compor ali o grupo Ruptura. Judith Lawande vai ser a única mulher a participar ativamente das atividades desse grupo. Ela vai, inclusive, expor com o grupo na primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, que eles vão realizar no MAN de São Paulo e depois no MAN do Rio de Janeiro. Essa exposição é bastante icônica, né? Judith Lawande, apesar de ter participado aí ativamente das atividades do Grupo Ruptura, ela também sempre se manteve fiel, digamos assim, aos seus interesses, né? Então a produção dela não inclui apenas pintura, né? Ela fez gravuras, desenhos, bordados, tapeçarias. E como na década de 40, no período da formação dela, o figurativismo já vai se inclinando para uma certa geometrização das formas, né? E ela trabalha bastante com a cor. Na década de 50, ela tem essa experiência com o grupo concretista, mas logo, a partir de 56, como eu falei, logo ela vai ampliar, né, a sua produção. Mas uma outra coisa que chama atenção também são as experiências que ela chamou de polimatéricas. Ela vai pegar elementos do cotidiano e elementos sem valor, né, digamos assim. Então ela usa taxinhas, usa grampos. Ela pega clips mesmo que a gente utiliza para agrupar folhas de papel,
ela pega esses clipes e ela perfura com o próprio clipes a tela, que é, na verdade, uma espécie de juta, e ela vai fazendo experiências que são construtivas, mas que também apontam aí, já inicialmente, para uma certa figuração que vai reaparecer com a influência pop, que chega no Brasil na década de 60, né? E é também um período em que ela pinta, por exemplo, figuras femininas fumando. Tem uma outra que ela escreve subsistir, subexistir. Entre os artistas do Ruptura, a gente tem o Geraldo de Barros, né? Que é esse artista que ele é muito múltiplo, né? Talvez se a gente tivesse que escolher o que ele foi, né? Talvez ele tenha sido, em primeiro lugar, um pintor e um designer, né? Mas ele trabalhou também com fotografia. Nesse período ali de 48, 49, ele fazia muita gravura, né? Então, um pouco antes ali de se juntar ao Grupo Ruptura, ele estava fazendo muita gravura e ele fez uma obra fotográfica que acabou sendo muito icônica desse momento, né? Que é o Conjunto das Fotoformas. Em 52, você vê o Geraldo de Barros, por exemplo, ele não assina o nome dele, ele já faz um logotipo. Ele e o Valdemar Cordeiro, a gente percebe que muito rapidamente, né, eles já conseguem trazer para a pintura deles esse ideal de uma arte que pudesse, pelo menos teoricamente, ser reprodutível, cujas formas, muito pautadas na matemática, né, fossem mais fáceis de ser reproduzidas, né? Uma pintura, né, que vai deixar de lado, né, eles estão sempre falando contra as subjetividades, né, não porque eles acreditassem que as pessoas não tivessem subjetividade, ou o artista, não é por isso, é porque tem um engajamento aí, uma ideia de fazer algo que pressupõe um planejamento, uma racionalidade, que no método de fazer a pintura, né, o artista, ele é um planejador, ele está fazendo um projeto, quase um projeto gráfico, né, ele planeja antes de fazer. Porque é um projeto de visualidade. Com relação às fotoformas do meu pai, Geraldo de Barros, enfim, um trabalho produzido ali, né, nos anos 40,
e que ele mostra em 1950 no MASP, e, aliás, ganha uma bolsa do governo francês e vai para Paris, né, onde ele fica um ano. As fotoformas são, assim, eu acho que é um momento de ruptura dele, assim, muito fundamental, né, na história dele. Ele comprou uma máquina Rolleiflex e ele trabalhava com essa máquina que justamente permitia, né, de fotografar, fazer vários takes, várias chapas em cima da mesma, sobrepor, né, a imagem, um processo de sobreposição. E, por exemplo, você tinha um manual de instrução onde, por exemplo, uma das recomendações era não fazer esse processo de sobreposição, porque, a princípio, isso estragaria a imagem registrada. Quando ele leu esse manual, a primeira ideia que ocorreu para ele era justamente fazer exatamente tudo que o manual não permitia. Em termos de história no Brasil e tal, são as primeiras, o que ele realiza com as fotoformas, com essas experimentações, o que ele realiza, na verdade, são as primeiras fotos aqui que a gente, de caráter, vamos dizer, abstrato. Esse, vamos chamar assim, de espírito anarquista, essa ideia de circular na contramão, né, que eu vejo muito no trabalho do Geraldo. E eu acho que talvez um pouco desse espírito, tal, de algum modo, acho que reverbera um pouco no meu trabalho também.